Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje vamos analisar uma partida que aconteceu entre uma jogadora de xadrez e um ex-campeão mundial. Trata-se de Judith Polgar e Anand. Essa partida aqui é boa para o público feminino. Ver uma mulher jogando com garra, com dinamismo, com precisão absoluta, de forma muito agressiva. Então, esse era o estilo de Judith Polgar. Jogadora extremamente agressiva, sempre buscando a iniciativa e buscando complicações táticas, deixando o adversário em situação difícil. Do outro lado, o ex-campeão mundial Anand, conhecido por sua velocidade de cálculo, senso dinâmico e preparo teórico afiadíssimo. Então vamos direto à partida. A Judith Polgar, ela inicia seu lance, que ela jogou de brancas, inicia seu lance com E4. Aquele lance que dele surge a abertura Ruy Lopes, a italiana, e ela jogou E4 esperando a resposta de Anand. Anand é um jogador muito agressivo, não entra na clássica, ele não entra na abertura clássica, ele joga a siciliana, especialista na abertura siciliana. Então Judith Polgar começa a desenvolver suas peças para preparar o roque. Anand joga um D6, Judith Polgar procura um controle do centro, tirar o centro aí de Anand. Nessa variante as pretas têm que tomar de imediato, e ele toma. C captura D4, cavalo captura D4, e até aqui a partida está equilibrada, tendo uma pequena vantagem para Judith Polgar, uma pequena vantagem, porque ela tem duas peças, tem uma peça no centro e mais um peão. Então a Anand começa também a desenvolver suas peças, cavalo F6, mas vocês vão perceber que no decorrer do jogo, a Anand coloca uma pressão psicológica sobre Judith Polgar, fazendo com que ela faça lances com precisão. Mas chega momentos que Judith Polgar sacrifica cavalo, sacrifica a torre, tem momento que a Anand aceita, tem momento que ele rejeita, porque sabe o prejuízo que iria tomar. Então, nesse momento, ela joga cavalo C3, defendendo o peão de E4, e a Anand joga A6, aquela famosa variante Najdorf. Com esse A6 impede a presença do bispo para dar um cheque. E também a presença de ambos os cavalos na casa B4. Então esse peãozinho controla tudo isso. Mas Judith Polgar não se preocupa, não se impressiona com os lances de Anand e joga bispo E3. E Anand prossegue. E6, formando aqui uma estrutura de peão muito boa, fica quase parecido uma francesa, falta pouca coisa, mas é uma das variantes da siciliana. A intenção agora é jogar com o bispo, desenvolver o bispo para fazer o roque. Até então, como Judith Polgar é uma jogadora agressiva no tabuleiro, porque ela é um amor de pessoa, mas é muito agressiva no tabuleiro. Seus adversários que se cuidem quando jogam com ela. E ela joga logo um G4. A intenção é de expulsar o cavalo? G4. Mexendo logo, abrindo logo a coluna onde o rei roca, para o lado que o rei roca. E a Anand joga E5, expulsando o cavalo, e ela joga cavalo F5. Por que jogou cavalo F5 aí? Deixa ele guardadinho. Por enquanto tem um ataque duplo, mas também tem uma defesa dupla. Anand joga G6. Ameaçou o cavalo. Sabe que Judith Polgar não se preocupa com esse cavalo, deixa ele aí para ser capturado? Ela prossegue com o plano dela, porque cada jogador tem um plano. Joga
G5. Se capturar o cavalo, será que ela capturaria o cavalo de Anand para descontar? Se G captura F, será que G também capturaria F? Ele, Anand, captura. G captura, ganha o cavalo de Judite. Sabe o que Judite faz? Ao invés de capturar o cavalo de Anand para ficar 1-1, ela captura com o peão. Ela captura com o peão. E espera Anand tomar uma decisão. O que é que Anand quer fazer? Onde Anand quer jogar? Anand joga, não captura, não retira seu cavalo por enquanto, calculou prejuízo, então ele joga D5. Intenção de fazer um garfo. Se ela capturar, tem um garfo aqui ameaçando duas peças. E nesse momento, Judite Polgar deixa como está, não se preocupa, não captura o cavalo, mas desenvolve sua dama. Defendendo o peão, a dama está desenvolvida. E deixa fazer o garfo. E Anand não conta a conversa. Também é um jogador muito estratégico, é agressivo no tabuleiro e faz o lance de D4. Ameaçou o bispo e ameaçou o cavalo. E o peão não pode ser capturado agora porque está protegido. Então Judite Polgar fala, bom, você já capturou um cavalo meu, não vou mexer nessa estrutura, vou deixar como está. E simplesmente faz o roque longo. Já estava preparado e roque longo. Anand não pode capturar nem o bispo, nem o cavalo. Ou seja, poder pode, mas tomaria um prejuízo tremendo, porque a torre que está em D1 capturaria a dama. Então Anand joga, desenvolvendo uma peça. Cavalo B, D7, e agora sim, agora um dos dois está perdido. Ela valoriza mais o bispo. Tira o bispo e deixa o cavalo. Anand diz, bom, já estou ganhando aqui um cavalo, agora eu vou ganhar o outro. D, captura C3. 2 cavalos. Ela simplesmente captura o bispo, mantendo apenas pressão no peão central. E o cavalo está lá, ainda não capturou. Anand desenvolve uma peça, o bispo para G7, na intenção de rocar. E não tem problema. Pode rocar, doutor Anand. Judite Polgar joga torre G1. Se rocar, já vai ficar com ameaça na coluna. E Anand resolve rocar assim mesmo. Diz, não, isso aí não vai ter problema não, porque está tudo tranquilo, está tudo sob controle. E Anand sabe controlar bem o jogo. Eu já ganhei 2 peças, mesmo que eu perca uma, não tem problema. E quando faz o roque, aí veio a primeira captura. G, captura, F6. Ainda perde uma peça. G, captura, F6. Esse peão de F6 não pode ser capturado pelo cavalo, porque a torre captura a dama. Não pode ser capturado pelo bispo, porque a torre está na coluna e o bispo está cravado, ele ficaria em xeque. E quando ela captura, Anand captura com a dama, diretamente com a dama, não tem problema. Captura com a dama. Mas está passando por um problema. Na casa de F6, a dama está atacada indiretamente, porque tem um bispo mirando para aquela dama. Se o peão sair da frente, pode perder a dama. E Anand, Judite, nesse momento, para evitar um ataque à dama, ela retira a dama para E3. E Anand agora esconde seu rei, livra-o da cravada, joga o rei em H8 e Judite Polgar prossegue com seu sistema agressivo no
meio jogo, estamos no meio jogo aí. Jogou um F4. Não pode capturar, tá? Aliás, até que pode, mas perde o peão. E joga F4. A Nandi retira a dama, propõe uma troca. Por que a Nandi quer trocar a essas alturas do campeonato? Porque ele está ganhando uma peça. E a lei Capablanca diz, quando você estiver ganhando peça do adversário, proponha trocas. E vá para o final vencedor, porque você tem peça a mais. E quando propõe a troca, Judite não aceita. Judite Polgar joga dama, G3. Agora tem uma peça, duas peças atacando o bispo. Tem como defender? Tem, claro. A dama volta para H6, né? Etapa em F6, vem para H6 e defendeu. Defendeu e além de defender, ainda montou um ataque sobre F4. Porque o peão pode capturar, está protegido, está tudo tranquilo. Mas Judite Polgar faz outro sacrifício. Aqui estamos as partidas que estamos analisando é naquela série A Arte do Sacrifício. E Judite Polgar também é perita em sacrificar peças. Ela pega a sua torre que está em D1 e entrega gratuitamente. Ameaça a dama. Ninguém está protegendo a torre. Mas, professor, tem algum problema se a dama capturar? Tem muitos problemas. Aliás, tem só um e muito sério. Se dama capturar, recebe um checkmate. Está protegido aqui, ó, pela torre, recebe um checkmate. Então, quando Judite entrega a torre, a Nandi não captura, mas ele defende, ele coloca um peãozinho na frente, que é o peão F6, tá? Para em F7 joga F6, e agora não pode mais capturar a dama. Então, Judite volta seu bispo, porque agora se peão que está em E capturar o de F, bispo captura, ameaçando a dama. E a dama vai ficar em maus lençóis aí nessa situação. Então, avança o peão, lá vem o Anandi avançando seu peão, e Judite Polgar desenvolve a peça que estava presa, a única que ainda não havia sido desenvolvida. Procura uma casa específica, bispo C4. Domínio da diagonal. Olha, rei, essa linha aqui tu não podes passar. Lá vem a ameaça ao bispo. Joga B5. Bispo tem que tomar uma decisão na vida, aí não é seu lugar, bispo. Esse foi a estratégia de Anandi. Agressivo, estratégico, tem seu dinamismo, seu controle no tabuleiro, e o bispo que está ameaçado vai para E6. Esse bispo em E6, ele está ameaçando, juntamente com a torre, bispo, juntamente com a torre, ameaçando o cavalo. Recuperar peça que está perdida. Judite tem uma peça perdida, um cavalo, e ela agora quer recuperar. Montou dois ataques contra um. E nesse momento, o Anandi disse, não, capturei agora não, eu vou ter que defender. Agora tem uma defesa, duas defesas. Se capturar, perde. E Judite Polgar não captura, mas ela causa uma ameaça ao bispo que está em C8. Torre C6. A Nandi não vê nada demais disso aí, porque o bispo está protegido pela torre, e começa a avançar seus peões na ala da dama para mexer na estrutura, debilitar a estrutura do roque das pretas, aliás, das brancas, a estrutura do roque de Judite. E ele joga A5. Vamos ameaçar aquela torre, ó. Bispo E3, ameaça a torre que está em A7. E ele defende a torre.
Vai dar complicação, Anand. Tenha cuidado. Joga torre B, essa torre em B7, tem o objetivo de continuar o avanço dos peões na ala da dama para romper a estrutura de peões do roque das brancas. Então, quando ele joga torre B7, Judith Polgar tira seu bispo que está atacando o cavalo e joga em D5. O que é que Judith quer com isso? Quer capturar o bispo e depois capturar a torre. Então, percebendo isto, Anand retira sua torre para B8 e Judith Polgar manda sua torre para a sétima, torre C7. Uma torre na sexta já é perigosa e uma torre na sétima é mais perigosa ainda. Anand, nesse momento, quando ele joga torre, Anand faz outro lance tremendo aí. Ele procura manter o plano que ele havia elaborado, avançar os peões da ala da dama, e ele joga B4. Daqui a pouco eu chego lá, vou arrebentar aqui essa estrutura e vou ganhar a partida com facilidade. Finalmente eu estou jogando contra uma mulher, mas lembre-se que mulher tem talento. A mulher, quando estuda, tem capacidade, e Judith Polgar estudou. Não é somente ela que joga, tem mais duas irmãs, Susan Polgar e Sofia Polgar, e o pai dela também era enxadrista e dava maior apoio a elas. Então, para defender o avanço, apenas um B3 defendeu o avanço. Não pode avançar mais o peão da coluna B, a menos que queira avançar o da coluna A. E quando ela joga defendendo, Anand manda sua torre ameaçando o bispo. Bispo está ameaçado. Para onde vai esse bispo? Manter um ataque numa peça que ela vai ficar sobrecarregada. O cavalo está defendido somente pelo bispo. Ela pega o bispo, joga em C6 e ameaça o cavalo. Torre e cavalo ameaçando o bispo. E torre, aliás, e bispo, além de se defender ameaçando o cavalo, também ameaçou a torre. E a torre não pode tentar ameaçar o bispo porque tem uma diagonal aqui que está controlada pelo bispo preto. Então o que é que faz o Anand nessa situação? Pega sua torre e captura um peão que está ali dando sopa. Já ouviu a expressão? Olha, está dando sopa, eu vou lá e... Torre, captura F4. O peão está pendurado. E quando a torre captura F4, Judith Polgar disse, bom, vou capturar aquele bispo. É mais um sacrifício. Estamos aqui, na partida onde se analisa e tem a arte do sacrifício. Judith Polgar captura o bispo. E agora, Anand, é arte do sacrifício, vou ganhar a qualidade agora. E torre, captura, C8, ficou ganhando a qualidade. Mas Judith Polgar fez tudo bem planejado. Além de ser jogadora extremamente agressiva, também faz planos e põe em execução. O plano que ela fez, sacrificando aquela qualidade, foi para recuperar. E o bispo captura D7, captura o cavalo, e com essa captura ameaça as duas torres. Só pode livrar uma, seu Anand. O que é que Anand vai fazer? Defende, joga torre C7, a torre de C1, aliás C8, em C5, melhor dizendo, e agora protegeu a torre.
e Judith Polgar tem que capturar para recuperar. Capturou e Anand também captura. Quando conta-se o material neste momento, Judith Polgar, que perdia 2 peças, já conseguiu as 2 peças de volta, está empate, né? Uma torre para cada lado, bispo e 2 cavalos, 2 cavalos e um bispo e 3 peões. A partida está equilibrada em número de peças, mas em questão posicional, eu acredito que Judith Polgar está melhor. Então, nessa posição, Judith Polgar retira sua torre, que está dobrada junto com a dama, ameaçando o G7, e joga em D1. Torre em D1, qual é o objetivo? Além de ser o domínio, enquanto essa torre está presa, enquanto a torre preta de Anand está presa, a torre de Judith dominou a coluna D1, já pode ir lá dar um cheque no rei. E nessa posição, o rei começa a se movimentar para tentar se livrar. E quando joga rei G8, Judith Polgar faz um lance e Anand abandona. Dama B2. Mas por que abandonou aí e não prosseguiu a partida? Tem tantas peças, tem tanto jogo pela frente. Bom, na análise feita, a torre está presa. Ela não pode fazer nada por enquanto. Com esse lance em B2, a dama pode entrar. Aliás, a dama pode capturar E4 e juntamente com a torre, que entra dando cheque, dá mate em Anand. Que depois da captura desse peão, se rei se mover, vai ter cheque. Ó, ainda tem uma torre aqui que pode ser perdida, né? Se um cheque aqui já perde a torre. Então, nessa posição, o ex-campeão mundial, Anand, jogador também muito tático, agressivo, controla bem as casas, faz pressão psicológica através de seus lances, mas abandonou a partida. Valorize as mulheres que jogam xadrez. Não as menospreze, porque você pode tomar um couro. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.